Boa tarde, boa semana. Está no ar Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Que ótimo estar na tua companhia aqui na RDC TV, onde o Rio Grande todo se encontra com você. Você já sabe. Pode nos assistir também, além aqui dos canais 24 e 524 da NET, pelo Facebook ao vivo. Ok? E fica lá também registrado, arquivado o nosso material. Depois, se quiser pesquisar, é só ir lá buscar o material. Muito bem, no programa de hoje eu estou com duas pessoas aqui ao meu lado que vão nos mostrar projetos incríveis. Hoje vai ser um programa de projetos. Uma coisa diferente, a gente sempre varia bastante, hoje vamos falar de projetos, para falar de projetos. Muito bem, Zé Barbosa, do Linea Estúdio Arquiteturas, de Santa Maria e Porto Alegre, está logo aqui ao meu lado. Boa tarde, querido. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Igualmente. Ao lado dele está a Ana Goulart Guimarães. Este Goulart tem a ver com São Borja, minha terra natal. Já investiguei, já perguntei tudo. Não é? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. E aí, o Zé me contava que já tocou em São Borja? Já toquei em São Borja, já toquei em várias cidades do Rio Grande do Sul. Tinha banda na época de faculdade e no início da carreira profissional também. Olha só, esses arquitetos nos surpreendem todos os dias, se não for pelos projetos, pela atuação fora da arquitetura. Mas falando em atuação fora da arquitetura, sábado foi a final a realização, sexta-feira e sábado a final do Arcaton, que é uma maratona de arquitetura, tem um modelo diferente, chama de workshop, mas as pessoas se inscreveram, formaram grupos, tinha tarefas para executar, criar projetos em tempo recorde, com o tema um apartamento para um jovem casal aficionado de futebol, porque ocorreu na Arena do Grêmio essa final e, obviamente, estava inserido naquele entorno ali do Liberdade, do empreendimento que tem ali pertinho, né? E a empresa era uma das patrocinadoras do Arcaton e tudo. E o nosso convidado de hoje, o Zé Barbosa, ele vem falar sobre projetos do escritório dele, né? Que tem vários arquitetos, eu não vou conseguir dizer o nome de todos, talvez ele consiga, talvez. Mas ele participou também como mentor de um dos grupos, né? Isso. E é uma experiência muito interessante, né, Zé? Sabe que muito interessante mesmo. Eu fiquei contente com o convite ali e é muito dinâmico, né? A gente tem, os grupos, na verdade, tem 12 horas para elaborar uma proposta de projeto e apresentar essa proposta. Então é uma loucura, né? Então o pessoal tem que criar, conceituar, produzir um material bacana para apresentação. E o mais interessante para mim foi ter contato com... Porque a maioria deles são profissionais que formaram há pouco tempo. Sim. Então, é interessante ver como as coisas se modificam de certa forma, a forma de trabalhar a criação, as ferramentas. A gente acompanha, né? Tem pessoas recém-formadas no escritório, algumas 2, 3 anos formadas. Tem pessoas como eu formadas há 15 anos, quase 16. Com essa carinha de guri. Mas foi bem bacana por isso, pela dinâmica, pelo astral, pelo desafio, né? E deve ser interessante para o mentor que está acostumado a trabalhar no seu escritório, mesmo tendo jovens no escritório, porque coisas que são óbvias para ti não são óbvias para eles, né? Então, tu tem que dar uma orientada. Mas o pessoal de hoje vem afiado, né? Eu achei que esse ano foi um nível muito interessante, sem muita disparidade. Eu achei o nível bom também. No início, nas primeiras horas, a gente meio que se assusta, mas depois eles começam a criar uma linha ali e chegam no objetivo. Teve projetos com conceitos bem interessantes, bem diversos. E, no caso, eu procurei não influenciar, né? Me manter neutro em relação às questões mais de criação, né? Mais pessoais, digamos assim, de cada grupo de arquitetos. Mas tem questões funcionais, questões de viabilidade que a gente acaba tendo que entrar com a experiência, né? Para contribuir. Você não pode colocar uma coisa que dependa de fiação e tudo num lugar que não é possível, que não tem, enfim, tu sabe melhor que eu. Mas eu achei muito, muito válido. É o segundo ano que eu sou jurada, então eu pego só a parte boa, né? Só o filé, pego a parte final com os finalistas, como diz o nome, né? E eu junto com um grupo de pessoas da área
votamos em 3 para que saísse daqueles 3, obviamente, o vencedor, com nota, né? Esse ano a dinâmica foi um pouco diferente, para se houver algum problema, tem alguma alternativa, por alguma razão, por segurança do evento. E eu acho também para não sair dali todo mundo sabendo quem é o vencedor. Se bem que a gente falando ali, a gente já tinha mais ou menos ideia de para onde ia a coisa, mas havia ainda alguma dúvida, assim, né? Então, é um processo muito, muito legal. Mas a dona Ana é a primeira vez que ela vem ao programa, não é? A gente vai conhecer, então, o trabalho dela hoje, a partir do zero para nós, não para ela, obviamente. Tu és formada há quantos anos, Ana? Eu sou formada há 5 anos. Há 5 anos. Isso. Te formasse aonde? Na URGS, em 2013. Em 2013, olha só, que beleza. E a URGS é puxada, né? É puxada, A gente sabe que quem passou pela URGS está com tudo, né? Mas foi uma experiência ótima. A gente vê, assim. inclusive, no hackathon, né? O pessoal da URGS, eu acho muito interessante a postura deles. As meninas que ganharam eram, né? As 3 formadas há 3 passaram anos. também, né? É interessante isso, né? Enfim, É uma não que outros faculdade bem cursos não sejam puxada. bons, não é isso. Mas tem um certo perfil, assim, né? Foi uma experiência ótima ter passado pela URGS. Adoro minha faculdade. Mas a vida profissional é diferente, né? É bem totalmente diferente em qualquer área, assim. Eu acho que principalmente porque tem uma questão no mundo de vocês, enfim, no mundo hoje em dia de todo mundo, né? De fazer a gestão, né? A gestão do escritório, gestão de pessoas, gestão da tua vida pessoal, inserida no contexto como profissional liberal. É difícil isso, né? E isso a gente vai aprendendo na prática, porque a faculdade fica muito em torno do meio acadêmico, assim, com projetos mais utópicos. E quando a gente vai para a realidade, a vida é outra. Existe um cliente, existe uma pessoa que... Existe um orçamento reduzido. E essas coisas a gente não sabe lidar muito bem. E até às vezes a URGS não foca muito nisso, assim. Acho que nenhuma foca, eu quero te dizer. O mundo não está preparado ainda para o empreendedorismo. Não. Né? Então, eu tenho uma formação que é nos meus primeiros 5 anos de faculdade, né? A formação acadêmica. E agora eu tenho uma formação que é da prática. Da vida, né? Que é diferente, né? E a gente vai aprendendo. Cada projeto, cada cliente é um aprendizado, com certeza. Porque às vezes o orçamento, né, é inversamente proporcional aos sonhos da pessoa, né? Da pessoa quer coisas que não cabem naquele orçamento, né? Tu sabes que o pessoal do Hackathon ali, são 12 horas fazer o projeto, né? E eles estavam 12 horas, é correria muito cansativa e tal, ficou todo mundo esgotado. E eu cheguei para um grupo uma hora e falei, cara, depois é 10, tipo, vida profissional é 10, 12 horas todos os dias. Praticamente Super, de trabalho. Né? Então, estamos acostumados. Obrigada, valeu, Zé. A gente ficou mais animado agora. Mas em relação à formação ali, tu sabes que eu acabei fazendo 2 MBAs em gestão. Depois, para complementar exatamente, não é uma questão da URGS, é uma questão do currículo mesmo, né? Eu me formei no Unicinos, vou fazer propaganda para o Unicinos também. Olha excelente aí. Faculdade. E seguria tribom também. Parabéns ao Unicinos. E claro, o URGS sempre foi uma referência, mas a busca de complementar exatamente essa formação, e a gente vê hoje em dia tem já cursos online, tem profissionais, colegas que têm se dedicado a despertar mais esse lado empreendedor, empresarial e administrativo do arquiteto, né? Coisa que a gente via antes em outras profissões, né? E agora a gente vê que surge bastante em arquitetura, que é importante, né? Até para elevar o sarrafo, né? ter um nível mais profissional. Tem que precificar, mesmo, né? tem que cobrar, tem que, né? Então, tem que fazer a gestão de pessoas, saber a relação, né? O vermelho e o azul que não é Grêmio Inter, mas é da contabilidade mesmo, né? Do escritório, é incrível isso, né? Eu também, eu fiz especialização, depois fiz um pós no IPOG de iluminação e interiores. Exatamente por isso, porque eu senti falta da faculdade me dar um respaldo. Agora já estou no segundo pós também sempre em busca de mais conhecimento, né? Porque, que bom que tu fosse buscar, porque é preciso, né, no mundo real. Tem demandas que não são tão fáceis. E as coisas estão sempre mudando também, né? Então a gente tem que estar atualizando. Exatamente. Na área de vocês, materiais, técnicas, né? Como qualquer área, mas enfim,
como eu acompanho mais essa, eu fico encantada de ver as possibilidades e os usos que vocês fazem do espaço, né, e tudo. Antigamente era tudo mais simples, né? Tinha menos sofisticação no sentido de complexidade, né? Que agora a inovação vem muito rápido, assim, lança num ano, no outro ano já está no mercado, tu já tem que estar sabendo usar, então a gente tem que estar correndo atrás sempre. E atrás de bons fornecedores também, Com que certeza. são nossos aliados, né? Sim, bons fornecedores não se faz nada, não né? se faz nada. Nem no mundo real, nem em mostras, nem nada. Nada, né? nada. Eles são muito importantes, ter bons aliados, né? Exato. Às vezes até eles que nos mostram as inovações. Sim. Vem através deles, assim, que já estão trabalhando com alguma coisa nova. Esse assunto é muito bom, a gente podia fazer todo o programa sobre ele e rende muito. Mas a gente precisa chamar um intervalo comercial para voltar falando com o Zé Barbosa, do Linea Studio Arquiteturas, e que depois tem quantas pessoas? Hoje nós somos 13 arquitetos, um engenheiro civil e uma engenheira agrônoma. Nós não vamos dar a lista toda agora, senão vai acabar o programa, a gente vai estar falando ainda. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta já. Voltamos agora com o arquiteto Zé Barbosa, que está aqui ao meu lado. A Ana Goulart Guimarães está ali adiante. E a gente vai conversar com o Zé sobre os projetos de casas do Linea Studio Arquiteturas. São casas em mais de uma cidade, né, Zé? E de características diferentes. E aqui a gente vai fazer uma pegadinha. Os arquitetos usam, não é render, como é que chama? Usam... render. Maquete eletrônica, sim, são imagens renderizadas. Imagens renderizadas por computação gráfica que viram a maquete eletrônica. E a pegadinha é ver se alguém descobre quais são fotos reais e quais são da maquete eletrônica, porque a qualidade desses trabalhos que os profissionais estão fazendo é tão grande que a gente parece estar vendo uma foto, né, Zé? A ideia é sempre reproduzir, né, o mais real possível, quase como uma máquina do tempo, né, para o cliente ter a percepção realmente como vai ficar a casa depois de pronta. Então, aquela coisa antiga, né, tipo, não imaginei que ia ficar assim, não era como eu tinha imaginado, a gente consegue desmistificar, materializar a casa, né, tangibilizar o que vai acontecer. Eles conseguem fazer exatamente. E isso não é, na realidade, somente uma imagem final, mais de desenvolvimento de projeto, né, onde existe uma interação com o cliente. E uma coisa que a gente não vai conseguir mostrar aqui também é o óculos de realidade virtual, que a gente vem usando já há mais de 2 anos, né? Nós somos pioneiros. Quando apresentam o projeto para o cliente? Apresenta com óculos de realidade virtual, onde se tem a sensação de espaço e tridimensionalidade. Faz isso também, Ana? Não faço. Ana está fazendo assim. Eu também não faço, viu? Achei É a equipe do escritório que faz. Os jovens, muito bem. Não. Mas é bacana porque hoje isso. tu consegue tirar uma foto 360, por exemplo, na frente de um terreno. Então, tu registra a rua, registra todo o entorno. E depois tu insere digitalmente a casa e tu faz no o passeio. terreno. Então, tu olha... Se bem que mesmo sem óculos, colocar no computador, pegar o mouse, tu vai fazendo É possível também. né? O bacana do óculos é a percepção de espaço. Então, talvez para vistas externas da residência não seja... É interessante olhar, mas mais interessante ainda é o interior, porque na imagem tu tem ideia das cores, das texturas, dos materiais, tudo que se está usando, mas a percepção de espaço, ela não existe, porque é como uma foto, né? É um 2D. Chapada. Com o óculos, tu acaba gerando uma imagem com deslocamento, 3D. Né? Então tem a percepção de 3D e, portanto, a percepção do espaço. Isso que maravilhoso bem bacana. isso. Isso pode dar um outro programa. Dá outro programa. Tá, então agora eu preciso saber. Quando vocês vão apresentar os projetos, vai mais de uma pessoa fazer isso? Uma parte cuida da questão tecnológica, a outra vai explicando como é que funciona? Vamos entrevistar na verdade, ele, para falar disso, falar um pouquinho da organização do escritório, né? O escritório, embora sejam 15 profissionais, né, ligados à arquitetura e engenharia, eles são divididos em vários setores, então funciona quase como pequenos escritórios boutique. Dentro de um escritório. Então, alguns desses profissionais trabalham no projeto arquitetônico, outros trabalham só com interiores, outros trabalham com organização e gestão de obras, outros trabalham com a geração desse tipo de material e uma outra equipe trabalha com arquitetura comercial e a equipe de paisagismo.
E em cada momento Então, são acessados os correspondentes. isso, então Se os bem que no responsáveis começo por é meio apresentar, tudo, né? apresentar os projetos, normalmente sou eu e um coordenador de alguma área, ou eventualmente só o coordenador da área. Mas a produção das imagens é uma equipe de arquitetos, são 2 arquitetos que produzem as imagens, mas eles atendem os outros setores, abastecem os outros setores. Certo. Uau! Então, vamos passear por 3 casas do Zé Barbosa. Vamos escolher, olha, a primeira já está aí. Essa é a Casa de Pedra, é isso? Essa casa é um projeto no Ponta da Figueira. Aqui em Porto Alegre. Quer dizer, Porto Alegre não, já é Eldorado? Eldorado. Eldorado, né? É pertinho. É tudo coladinho nosso, em mas Porto é Alegre. Eldorado. É, É que as cor tem é Ascor tem, pedra natural, né? e madeira. E ali E a gente concreto. tem uns brises soleis, né? Aham. Em madeira, que eles escondem, na verdade, um jardim. Ali atrás desses elementos vazados, a gente tem o jardim. Vamos explicar para o telespectador o que é pode Brise voltar Soleil. um pouquinho. Desculpa, Vamos ficar só na voltar um primeira pouquinho foto. ali. Ficamos aí. Uma coisa interessante dessa casa é que o portão da garagem e o portão de acesso, eles estão no Tá meio mesmo plano. mimetizado, né? Tu não sabe o que é o que, assim. Isso, é muito interessante. sutil, né? Aqui não aparece fita sombreado, mas tem um puxador ali, o caminho te leva àquela entrada. Sim. Mas ali quando a gente acha que está entrando dentro da casa, nós não estamos entrando dentro da casa. Existe um jardim Estou entrando no jardim que- interno. interno. Ai, delícia. Então, você fala, a arquitetura tem que provocar surpresa, né, também. Então, adorei a isso. pessoa acessa aquela porta achando que está entrando dentro de casa, descobre um jardim, depois tem um caminho de uns 5, 6 metros, onde daí realmente tem a porta da casa. Da casa. Que ela acessa. Vamos explicar para o telespectador O o brisé? que é a Brise Soleil. Acho São que na ele- próxima foto fica mais fácil, né, de mostrar, de explicar. Eu acho que no fundo não tem... Não? Não, no fundo Não? não Então aparece. não é. Então voltamos à primeira, desculpa. São elementos para proteção, né, solar. Como o nome diz, né? Sim. São ripados, são Tem ripas várias maiores, formas, menores. né? Tem Várias formas e materiais, na móveis verdade. ou fixos. Móveis ou fixos. Os fixos normalmente são feitos cálculos de angulação para a gente ter segurança de quando vai entrar sol. Sim. Eu acho que a gente podia dizer para as pessoas, mal comparando, pensar em venezianas. Né? Mal comparando, assim, a questão veneziana da como colocação. um brisé horizontal. Só que fosse na vertical, né? Sim, sim. Para a pessoa entender. Mais comumente na vertical para bloquear insolações, especialmente de ângulos mais horizontais, como leste e oeste. Mais ainda o oeste, né, que é o sol da tarde, que incomoda um pouquinho mais. Sim. Bom, vamos continuar o passeio, então. A gente vai ver o fundo da casa, é isso? Aí a parte do fundo da casa é um terreno molhado, é um terreno que abre para o canal. Então, a gente está de costas para o canal, ali tem uma escada à esquerda que desce para um pier, né? Então, a gente consegue ver a piscina, ou aquele mesmo eixo da casa, lá do acesso, ele aparece chegando na piscina. Está exatamente o mesmo ângulo. Certo. Essa altura da casa ali, a topografia original do terreno, ou vocês elevaram um pouquinho para a questão de Essa enchente, casa ela alguma tem coisa? já o terreno tem um desnível grande da parte da frente pro canal. Tá? Até todos os terrenos ali eles acabam ficando num patamar acima Mais elevado. dos canais. Mas para reduzir a intervenção, movimentação de terra e também proporcionar um pé direito mais alto na área social, a gente acabou criando um desnível interno. Então, após o hall, são 2 ou 3 degraus que acabam ampliando o pé direito da área social desce. e, ao mesmo tempo, faz com que a gente não precise usar um volume tão grande de terra, né, em todo lado. Certo. Esse volume de pedra ali, ele acaba... É o volume da piscina, né? Sim, É a parte sim. externa da piscina, ali tem uma entrada mais para casa de E é máquinas. pedra Né? mesmo ou é são aquelas pedra plaquetas? natural É pedra mesmo, natural. pedra natural Isso mesmo. é o que, essa pedra? Isso não é ardosa, não. Não, Eleone, essa que pedra, me fugiu o nome agora, mas a gente Miracema, acabou... Não é a Miracema. A gente estudou umas 3 ou 4 alternativas de pedra, algumas com desenho mais irregular, outra com Sim. desenho E mais essa- retangular. Essa foi a escolhida. Essa é a mais, menos irregular. Ela não é retangular, né? Porque ela Eu tem diria a menos borda. irregular essa, ou não? Não, ela é bastante irregular. Por que tu escolheste essa? Pela forma mais orgânica, assim. Certo. A gente achou mais interessante do que ela
em retângulos. Porque Né? a questão de porosidade, tudo seria igual uma da outra. Eram muito próximas, Muito sim. próximas. Mas a gente toma uma série de cuidados, né, para usar, na realidade, onde tem a casa, a parede de pedra é pedra natural, ela tem uma espessura razoável, mas ela não é a única parede da casa. É feita uma parede de alvenaria interna, essa parede tem que ser rebocada e impermeabilizada, e depois é feita a parede de pedra externa, porque é uma pedra que a gente usa com junta seca para dar um astral entendi. mais natural, Fica então lindo. vai passar água. Sim. Então é fundamental que tenha tenha alvenaria. uma alvenaria impermeabilizada Olha, nas como costas. a gente aprende nesse programa. Muito obrigada pelos ensinamentos. Agora entramos na casa, oba! Isso, aqui é uma imagem da área de estar. E o que é aquela luminária no teto, gente? Essa luminária italiana, né? Isso é uma coisa bacana da maquete, porque a gente representa... Pronto, já contou que é maquete, agora não vai ter dúvida. Foi o desafio. Ela tem, por exemplo, o estofado, a luminária, as outras luminárias que a gente vê lá ao fundo Sim, no espaço de fato, gourmet. né? Vocês buscam a imagem É ela real, mesma. é ela mesma. Ela né? mesma, mesma Isso é proporção, legal. mesmo material. Porque antigamente eram umas coisas horrorosas que colocavam só para fazer a marcação, lembra? Sim, já está tudo horror. especificado e a pessoa tem a percepção real, né, do que vai acontecer. Olha só. Ali tem umas portas sanfonadas em madeira, dá para perceber entre o espaço de estar e o gourmet. Isso. Então é possível integrar totalmente ou separar. Ali dá para ver, né, a churrasqueira, as portas sanfonadas à direita, a mesma pedra. Isso é uma coisa que a gente faz bastante, né, e é uma coisa que o design total proporciona, que é o nosso trabalho no escritório de fazer o projeto arquitetônico. Então a gente faz o projeto arquitetônico, faz o projeto de interiores e faz o paisagismo. Então a gente consegue uma unidade que às vezes é difícil de alcançar, né, porque quando a gente envolve equipes profissionais diferentes, cada um gosta de imprimir o seu estilo, a sua personalidade. Sim, uma parede, outro derruba a parede. Meu Deus, não é sustentável, né? Não só no layout, como as questões... Não é sustentável mesmo. Quanto às questões dos materiais. Então, o que acontece? Aquela pedra que aparece fora da casa, ela acaba entrando dentro de casa. Ela reforça muito o plano ali onde está engastada a escada, né? Sim. É um elemento bem forte mesmo. Aquilo não seria assim sem essa pedra, né? Não, e não teria unidade, né? Aquela coisa que parece que tu olha uma casa, tu tá entrando nela, quando entra parece outra casa. Não, aí a gente consegue perceber. Como é que chama? Tem um nome essa coisa das paredes de pedra dentro, né? Agora esqueci. Eu também esqueci. Não. Ok, continuemos então. Eu fiquei encantada com a luminária também. Muito bem, agora a área gourmet. A área gourmet aparece elementos de concreto aparente, como a gente tem também fora da casa, a caixa do segundo pavimento em concreto aparente. Os ripados no mobiliário, eles têm uma ligação com os brisés ali da fachada também. Que pedra então, é tem essa, toda uma... Essa pedra do contorno. Da churrasqueira. Tu tá me pegando hoje com os desculpa, nomes todos, vou trazer uma lista de especificações. É muito material. Eu não trouxe a Luzia. A Luzia com certeza sabe o nome do material. Eu adoro materiais. Adoro. Luzia socorre aí, mas quantos metros quadrados mais ou menos a casa? Essa casa tem 440 metros quadrados, aproximadamente. Ela parece bem grande, parece até maior que isso. Interessante. E aí, quantos lugares tem nessa bancada, Jesus? 3, Essa bancada 4, são 5, 6 6 lugares e tem um lugar do outro lado, na né? ponta pra lá churrasqueiro. tem uma... 2 lugares, na verdade. Olha que interessante. Aí vamos para a área íntima, desculpa. Aqui uma imagem do dormitório. A gente repete a questão do ripado, mas trabalha com uma cor mais clara, que o cliente pediu, né, por tonalidades mais claras um pouco na área íntima. Que interessante isso que vocês fizeram. Porque vocês fizeram um painel atrás da cama de ripado e ainda fizeram a cabeceira da cama. Podia ter sido sem cabeceira ou com. Claro, a cabeceira traz muito mais conforto, né? A cabeceira estofada, né, para trazer o conforto. E o bacana é que essa casa tem 4 dormitórios, né? 3 dormitórios dela abrem para o canal. E toda a parede, na realidade não existe a parede, é toda envidraçada. E o quarto dormitório, exatamente esse aí, ele abre para aquele jardim, onde nós temos da chegada. Que bonito. Então, aí a gente... É maquete eletrônica também, viu? Não, mas a
A proposta fica muito bonita, né? Fica um jardim dentro do quarto. E muitas vezes pela orientação solar, é uma forma que a gente tem de iluminar, ventilar, de criar um microclima, né, de vegetação e reduzir o aquecimento. O quarto que não tem a vista para o canal, mas tem... Ao invés de ficar olhando para a rua, tu fica olhando para o jardim. Olhando para o jardim, exatamente. Muito bonito. Bem interessante. Aí Tem alguma coisa de acrílico também, né, nesse mobiliário? Sim, as cadeiras. E as estantes elas são pintadas dentro, são caixas coloridas? São caixas coloridas de acrílico. Iluminadas ou... Não, essas não são iluminadas. Não. É iluminada pelos luz pontos em mesmo cima ali. Ali tem rebaixamento, né? Pra Sim. Certo. Ficou muito bacana. E a cortina é uma rolô? Não, o que é aquilo? É uma duete. Ou é duete? É uma duete. E nós trabalhamos, então, mostrando também o paisagismo, né? Aquilo que eu comentei. Sim, tu de projetar projetar. o design... Design total a gente chama, né? Como a gente chama mas é internamente interessante dar um nome para coisa. escritório. Design total, tu fala, desenha tudo. Vai do arquitetônico, entre interiores, toda a parte decorativa, quadros, tapetes. Tudo, todos os detalhes. Absolutamente, eu digo, tudo que for para dentro da tua casa, para fora e para dentro da tua casa, é planejado por nós. E o coroamento no final da obra, claro, no projeto já é apresentado junto, é o paisagismo, né? Claro. Aí fica com a ideia, né? Porque quando tu faz um projeto de arquitetura, é impossível não ter a ideia de como é que vai ser aquela casa, como é que ela vai ser vivenciada, né? O que vai ter aonde. Eu imagino que deve ser uma frustração fazer a arquitetura e te recolher e alguém pega aquele teu filho e faz o que quiser com ele, né? Mas é verdade. E o paisagismo, ele, por exemplo, pode valorizar a composição, como ele pode arruinar a composição, sendo até um pouco exagerado. A gente não pensa nisso, mas realmente é. Até pelo tipo de escolha de planta, como é que elas vão crescer, como é que, né, a composição de uma coisa com a outra. Tem gente que planta coisas uma do lado da outra e as coisas começam a brigar daqui a pouco, né? Aí que entra a engenheira agrônoma também, das tipo questões de planta que não técnicas. tem a ver com a outra, assim, são tipos que não são, enfim, brigam entre si, né? Que coisa interessante. Eu fiquei olhando essa planta enquanto eu falava aqui agora. Mas a gente tem outras duas casas suas para mostrar, né? Sim, eu trouxe mais duas casas. Uma outra é em Santo Ângelo, eu acredito que seja próxima, e a última casa daí em Santa Maria. Adoro. Então é Eldorado, Santo Ângelo e Santa Maria. Adoro, Rio Grande do Sul. Está todo aqui. Vamos ver então os projetos, os outros? Daqui a pouco a gente vai ver as fotos e a gente comenta. Olha só. Essa casa é em Santo Ângelo, é um terreno de esquina, com um desnível acentuado. Isto é uma esquina, gente. Isso é uma esquina. À esquerda só em Santo fica Ângelo tem uma esquina desse tamanho. É um terreno muito bom de trabalhar, né? Enorme. E a gente acabou tirando... Não vou perguntar quantos metros quadrados tem o terreno, tá? O terreno eu não me lembro, mas a casa tem 550, 570. Mas o que a gente fez? Como a gente tinha um desnível acentuado, essa rua que a gente está vendo aqui é a visual da rua mais baixa. A outra rua da esquina, ela sobe uns 4 metros, mais ou menos, ao longo da extensão do terreno. Então, nós optamos por criar um grande muro de arrimo ali em pedra. Aí é basalto, essa eu me lembro. Ela tem formas mais retas, mas não são retangulares. Então, também junta seca, também com a mesma estratégia de impermeabilização, tudo isso. Basalto tem vários cortes, né? Vários cortes. E o que acontece? A gente trouxe a área de lazer, na realidade, para esse platô que nós criamos, pegando quase o nível mais alto do terreno. Sim. E envidraçamos toda a área social para essa área desse platô com a piscina, e essa porque área é a visual mais interessante. Norte, sul, norte. Leste, norte. Perfeito, né? Então, nós temos a melhor visual, temos a insolação, temos a privacidade por causa do desnível. Porque o lado norte é o melhor para... É o mais fácil da gente controlar, de ter sol no inverno e não ter sol no verão. Isso, Porque, assim, a gente não fala aqui vamos falar de insolação, vamos falar não sei de quê. Não, a gente vai dizendo as escolhas e os porquês e a gente vai aprendendo junto com os profissionais, né? Isso, o programa transcorre mais ou menos assim, nessa nossa conversa descontraída. Então, a gente tem toda a área social embaixo,
Então, sala de TV, sala de estar, sala de jantar, cozinha e um espaço gourmet abrindo para essa grande varanda e para o pátio. E em Sim. cima os dormitórios. Maravilha. A gente vai continuar conversando contigo, porque não terminamos tudo ainda, ainda falta uma casa. Mas a gente vai ao intervalo comercial e volta já. Fica aí. Olha só. A conversa continua aqui no intervalo, a gente não consegue parar de falar. Vamos continuar vendo as fotos do projeto do Linea Estúdio Arquiteturas. Estamos agora na área social. É a mesma É a residência. mesma casa, É tá. isso, a mesma residência em Santo Ângelo, Em Santo Ângelo, numa esquina. numa esquina. Isso. Muito Aqui bem. a gente está vendo a sala de jantar e estar e a escada ao fundo, né? E esses projetos são bem recentes que a gente está mostrando, né? O projeto do Ponta O da Figueira é primeiro desse ano. Deste ano. Tá? E este projeto é do ano passado. É, mas para a arquitetura é bem recente, né? Sim. E aí a gente tem essa... Desculpa te interromper. Estão começando a construção, né? Sim, sim. Os dois são novíssimos. Ficam prontos em um ano, menos que isso? É uma casa desse tamanho, um ano e meio. Depende da equipe de Para o verão do obras. ano que vem. Ah, sim. Espero que sim. Aham. Aqui a cozinha. Ah, Essa cozinha a gente está de costas para o jantar e ela pode se integrar totalmente ao jantar. São duas grandes portas de correr entre paredes. Então ela pode se integrar totalmente para ou só um pouquinho. fechar. Lá no fundo tem os equipamentos, a cozinha, e o jantar tá para cá. Isso, tá. E aquela porta de vidro sai para fora. A porta de vidro dá para a varanda. varanda. E lá no fundo a gente está enxergando a A churrasqueira do Espaço que é Gourmet. a churrasqueira do Espaço Gourmet que a gente já viu. Isso, Tá. que fica próxima à cozinha. Perfeito. E aqui é uma bancada de refeições dentro da cozinha, né? Sim. Então, para café da manhã, refeições mais rápidas ali integrado ao balcão. Sim. Aí tem 4 lugares, 4 né? lugares. 2 de cada lado. Essa bancada é 90 centímetros, né? Que é uma altura ergonômica para trabalho na cozinha. Uhum. E a gente usa a mesma altura na bancada, que não chega a ser uma bancada de bar a 1,5, nem uma bancada de mesa, então 7,8, 80. Então ela tem os 90 centímetros e a gente usa uma banqueta com altura intermediária, que é mais confortável que um banco, né? A gente consegue encostar os Sim. pés no chão. Sim, sim. Até eu consigo. Até eu consigo, é ótimo. Ah, Aqui ai, esse que bonito. dormitório, né? Bonito, né, Suíte. Ana? Lindo. Porque é uma madeira um pouco mais escura, mais é tudo um rústica, pouco mais escura. sóbrio, tudo, mas não Nossa, é mas pesado, é interessante. São poucos As elementos, a cabeceira luminárias são estofada de lindas, novo, né? parecem luminárias, é quase aquela luminária Armani. Ela é bem da Armani delgada, a Casa, estrutura, sabe? Aquela né? luminária que é Eu o, acho que acho essa que é é o logo Lumini, até. se eu não me engano. De quem? Lumini, Lumini. isso. Interessante, bem delgada. Muito bom. E aí uma Aqui vista um outro de um dormitório. outro dormitório. Tem Esse é o- 4? Tem 4 dormitórios também, esse é o dormitório de hóspedes. Então, Acho que eu vou me dormitório um inscrever, pouco né? menor. Para visitar a Santa Maria? Santo Ângelo, desculpa. Então, aqui o dormitório de criança, né? Interessante aquela cabeceira, que painel que sobe, né? Ela sobe e vai até Volta o e forro meia, e encontra o volta detalhe e do meia forro. vocês né? fazem arquitetura dentro das casas, né? Uma arquitetura de interiores Arquitetura mesmo. de interiores mesmo, não é? Literalmente não é arquitetura de decoração, interiores, não é arquitetura. decoração. Apenas. Não E que a não seja gente importante, trabalha- tudo é importante. Aqui um outro dormitório de criança. O que acontece? A gente trabalha com os mesmos princípios de composição, assim, de pontos focais, de eixos, de hierarquia, também em interiores. Então não é uma coleção de móveis que tem uma relação harmônica de cores ou texturas. Tem toda uma relação de composição formal mesmo. Então isso tem uma mesma forma de pensar. Mas é claro que dentro de casa é importante, né, que as pessoas se sintam em casa. A gente trabalha muito briefing, de perguntar, entender que tipo de ambiente o cliente se sente bem. São ambientes mais claros, são ambientes mais escuros. E respeitar isso, né? Porque a identificação da pessoa com a sua casa, isso afeta na tua autoestima, afeta no teu humor, na tua energia. Então, ponto básico, assim, a gente conseguir provocar essa identificação E que amor, o quarto de criança, tudo na altura da criança, aquela montessoriana, escola montessoriana, né? Isso. Agora, E aqui é a 007. a 007.
Uma foto. Essa residência... Que bizarro, estamos vendo uma foto. Essa é uma foto, de fato, né? Então, aqui, esse jardim estava recém-implantado, né? Então, mas já com plantas adultas, né? Com um porte médio. Pois é, quando coloca... Eu vou conversar com a Verônica aqui, que é a agrônoma, né? Do escritório outro dia. Mas, obviamente, quando tu coloca uma planta já adulta, tu já vê o tamanho que ela vai ficar, a proporção, enfim. Se a pessoa tem pressa em ver o jardim pronto, já está resolvido. Claro que é tudo também mais caro, né? Tu gasta menos com paisagismo se adotar espécies mais jovens, digamos. A gente trabalha também muito com a meta, né, orçamentária. Lembrando que o paisagismo, ele tem um azar, digamos, de chegar quase que por último. As coisas que chegam por último... alguma coisa, corta a árvore. Opa, ou não, o tamanho, não coloca. né? Mas tem duas coisas. Né? Pra gente, como profissional, é bacana já implantar um jardim mais adulto, com as plantas maiores, mais desenvolvidas, que a gente vê um resultado mais imediato do projeto. Imediatamente, né? Terminou tudo, tá tudo pronto. Né? Mas é mais caro e menos poético, de certa forma. Porque aquela coisa de plantar e acompanhar o crescimento. Então, eu também gosto. Conversar com a planta, a primeira flor. É romântico. Aqui, então, a gente viu a arquitetura da casa, né? Parte de paisagismo, integração na piscina. E aqui a gente está olhando a casa, já uma foto, né? Da sala de jantar. Aquilo ali é um tapete de verdade? Tapete de couro. Tapete de pé de pelo, assim? Sim, sim. Eu me lembro da outra casa. Interessante. Então, tem a sala de jantar. Bem clara a casa, assim, né? Tem uma atmosfera clara. Paredes brancas. Muito bem iluminada, né? Ali a gente vê, tem uma parede azul e ao fundo ali é uma brinquedoteca. Então tem as portas de correr em L também embutidas nas paredes. De forma que quando está aberto parece que o espaço é totalmente integrado a essa brinquedoteca. Mas é possível fechar e isolar também. Deixar as crianças lá dentro fechadas. E ali à direita a gente vê tem a cortina e um jardim, né? Sim. Aquele é um jardim interno da casa e a brinquedoteca abre também para aquele jardim. Ai, coisa boa. E é seguro para as crianças também, super né? Super seguro, sim, super seguro. A escada em 3 lanços, né? Até a gente tem Tem um patamarzinho ali? Tem 2 patamares. Tem. E tem um projeto já para adequação no futuro. Eles são um casal jovem ainda, mas no futuro, se houver necessidade de elevador, ele encaixaria ali. Bacana. Tem situações que a gente faz já, o ambiente fechado por elevador, e em outras casas a gente faz dessa forma. Eu vou te fazer uma pergunta que não sei se tu sabe responder. Mas uma casa desse porte, né, com o custo que a gente imagina que ela teve, e o investimento das pessoas, deve ser uma casa importante para a família e tudo, um elevador a mais ou a menos não vai fazer grande diferença, né? Não, a questão do elevador porque não ia usar, cada vez mais solicitada. Não, de ter o elevador mesmo, de ter o elevador mesmo. Às vezes as pessoas não querem, por não... mas não tem a necessidade imediata. Não lembram quando foram descer para viajar com as bagagens? Tu sabe que às vezes tem pessoas que têm até dificuldade de falar no assunto, de se imaginar precisando. É uma coisa bem curiosa. A pessoa quebrou a perna, né? A pessoa se operou, cirurgia plástica. Viagem, vai sair, chegar de viagem. Hoje cada um com mala, quem carrega as coisas, sabe? Mas realmente o impacto em percentual, ele é pequeno. Pequeno. Né? Se a gente pensar em percentual, é pequeno. Chama teus clientes, me chama que eu convenço. Assim. Não, tem acontecido. Aqui a imagem da brinquedoteca, então ali dá para ver a porta-janela que abre para o jardim interno, né? E, claro, aí um ambiente mais lúdico, né? Com cores, tem... E cortinas de tecido. Cortina de tecido. Dá um clima bacana, né? Eu gosto, eu acho aconchegante. E a questão é assim, para a porta-janela, ela vai muito bem pelas questões funcionais. Porque tu tem que recolher, enrolar uma persiana, esperar, mesmo motorizado, se for para tu conseguir passar, é uma situação que a de pano, tu dá um tapa nela e tu já consegue sair para o jardim, retornar. Sim. E é muito elegante, né? Eu acho bem muito leve, também. elegante. No caso dessa casa, que são uma casa mais clara, né? Cores mais claras, também essa transparência, né? Muito legal, porque hoje o branco é uma opção, né? Antigamente todo mundo usava... Mais antigamente, na época dos meus avós, assim, cada peça tinha uma cor, né? Depois virou tudo branco e depois começaram a fazer paredes coloridas e agora tudo é uma opção, né? Não tem uma regra, graças a Deus.
E terminamos a exposição de casas, é isso? Tinha separado essas 3 Muito casas, bom. né? Eu quero, então, conversar com a Verônica sobre as plantas. Vamos E combinar. essa questão do elevador, já me perguntaram antes e tudo. Acho que a gente podia um dia conversar, ver até tipos, custos e tudo. Porque acho que é bem hoje importante. acho que já uns 80% dos projetos residenciais já tem. Já tem a espera, pelo menos a espera. menos. Quando Tá. não tem elevador, pelo menos a espera. Certo. Muito obrigada. Eu acho que agradeço. tu vai ter que sair, né? Tu tinha pedido para dar uma... eu tenho um ligeirão. compromisso. Eu vou te liberar. No próximo bloco, a gente volta com a Ana para falar de um outro projeto. Fica aí. Obrigada, querida. Tá, muito Até obrigado. Essa moça linda ao meu lado é a Ana Goulart Guimarães. Ela vai falar para a gente sobre um projeto, não é? Super bacana. A gente já está combinando outras coisas para ela voltar depois. A gente tem fotos lindas, a gente pode ir mostrando as fotos para a gente curtir o trabalho dela. Vamos ver? Deve estar no ponto já, olha só. Então, assim, só para explicar meu trabalho diferente do Zé, eu trabalho específico com interiores e eu chego, assim, só para dar um toque final com um cliente bem específico e um cliente que demanda, assim, uma atenção super especial. Então, a gente vai nos mínimos detalhes. Esse apartamento é um apartamento já antigo e que chegou um momento que se precisou fazer uma reforma grande, assim, para ele dar uma renovada. E, inclusive, antes de me chamar, a cliente já tinha trocado todas as esquadrias, trocado por esquadria de PVC, foi um investimento bom que ela fez. E aí a gente entrou específico em interiores em cada ambiente, assim. Ah, certo. Esse é o dormitório da suíte. Era um dormitório que não tinha, assim, era uma cama e um armário, assim, e não estava conectado. Tá. E tu escolheste o quê? Cor de parede, o armário já estava aí? Sim, não, o armário é novo. A gente tirou novo. o armário e fizemos tudo novo. Só trocamos a cama de lugar, porque a gente pensou... cor já era essa? A cor azul foi a cor que a cliente escolheu. Não, eu digo as paredes. Ah, não, as paredes a gente trocou. A gente colocou um cinza bem clarinho, assim, porque como o mobiliário ficou todo branco, a gente deixou o mobiliário com aspecto branco e a parede, que tem muito pouca parede à mostra, ficou um cinzinha. O banheiro, a gente trocou todos os revestimentos, pia, metais, permanecemos com os pontos de pia e vaso onde era, porque, enfim, não poderíamos fazer alterações tão grandes, né? Tão radicais. E trocamos os revestimentos desse banheiro inteiro. Esse é um lavabo que, ele, na verdade, ele era o banheiro de serviço. Olha, que era, porque, aí virou para o outro lado. Como esse apartamento é daquela época antiga, então tinha dormitório de empregada, banheiro de serviço e tal. E ele não era usado, ele era um depósito, era totalmente, assim, inutilizado. Então, a gente inverteu a porta e abriu ela para o corredor e ele ficou um lavabo, assim, então ficou muito bom, bem útil, inclusive porque... a gente fez era uma suíte, um dormitório e um banheiro social. E a gente acabou transformando em 2 suítes. Olha. Então, a gente ia perder um banheiro, assim, de visitas. Então, Sim. o lavabo veio para contemplar esse... Ai, nada como ter um profissional, né? Tu acha que chegou lá, fez umas coisinhas. Não, tu fizeste muita coisa. Não, mudou totalmente. Nossa, mudou completamente. O uso do apartamento, A rotina das pessoas melhorou muito, assim, né? Melhorou muito, O conforto. Vamos continuar com as imagens. Olha os detalhes. E esse azul, que bonito, né? Esse azul foi a escolha da cliente. A cor é o azul, né? Que dá, quando explode é em azul. Assim, quando fala mais alto, a cor... Foi a escolha dela. É um azul Klein, né? É um azul, assim, royal. Assim, royal, muito bonito. E acho que vai aparecer o outro dormitório. A gente tá vendo os detalhes. Esse é o banheiro, que era banheiro social e virou num banheiro de uma segunda suíte. Certo. Nesse caso, a gente permaneceu com os azulejos existentes. Até acho que daqui a pouco vai mostrar. Porque o azulejo era tão bonito que a gente pensou, não vamos revestir por uma coisa nova se ele já tem ele ficou com uma cara meio retrô, ele era rosinha. É tão legal isso, né? Aproveitar. Esse é a suíte da filha que dança. Perfeito. Então ficou... Perfeito. Então a gente deu uma renovada, trocamos o tampo. Sim, podemos mudar a foto para a gente ver os azulejos.
do banheiro, esses azulejos cor-de-rosa que a gente está mencionando. Ah, esse é um Aí o detalhe. cesto É, pintado de cor-de-rosa. acho que tem uma... A gente está vendo vários detalhes, que tu fizeste tudo em detalhes, o né? tampo daí a gente fez... Ó, aqui são os chegamos. azulejos. A gente manteve. Ai, ficou ótimo essa Era carinha diferente. retrô. Demos um ar novo, trocamos o tampo, colocamos um tampo Celestone branco. E aí trocaram rejunte, alguma coisa? Não, só demos uma renovada. É. Aí ele tava bom, ele tava super bom, só Deram uma- trocamos o piso. Porque o piso, assim, era uma cerâmica pequena, que já tava escura e tal. E daí o piso a gente botou um porcelanato branco ali. A gente fez essa bancada em L, com espaço para maquiagem, com um espelho grande para permitir também dar uma amplitude maior no banheiro. E a gente fez um nichinho para shampoos ali também, Celestone Que branco, legal. que daí dá uma modernizada, mas assim, sem descascar todo o banheiro, sabe? Sim. Eu Então- lembro que aqueles banheiros antigos tinham nas paredes, assim, no banheiro, né, no box ou na banheira, e na parte de papel higiênico, tinha aquelas reentrâncias, Sim. aqueles nichos, né? Que aboliram e aquilo era tão prático. Era prático, ficava Agora já- estão voltando. Pois Estão é. fazendo de Tão novo. fazendo de novo. É. Era bem clássico, já tinha uma pecinha de cerâmica ali. Sim, que aí as pessoas encaixava. começaram a comprar umas traquitanas para colocar. Né? Aqueles até de pezinho, que às vezes atrapalha que a gente Isso, chuta. Assim. Alguns até são bacanas, mas nem em todo caso, nem todo lugar tem espaço. Aquilo era uma ótima solução para não ocupar Claro. espaço, né? E esse esse dormitório que virou suíte. E o nosso desafio aqui foi transformar um dormitório que era de solteiro com cama de casal e fazer um closet ainda. Então, Uau! tinha 11 metros quadrados Olha! e a gente, desses 11, 3 metros ficaram pro closet e deu super bem, assim. Uau, Tudo parabéns. nos mínimos detalhes. As estampas são da Deixa Casa eu, Rima. vamos voltar para as estampas, gente. Da Casa Rima e eles fazem estampas Eu personalizadas. estive lá hoje de manhã Ah, e quero te dizer, antes de vir para cá, que eu vi essa estampa lá. É, Olha que legal. e a cliente adorou essa estampa. Beijo, Mari Pessini. E aí a gente fez as almofadas, ali tem um painel de fotos também. Ai, que legal. E... Vou fazer um workshop lá sábado. é muito linda as coisas deles. E aí ali é a parede que a gente fez uma divisória em marcenaria para dividir o closet do quarto, né? Então aquela porta se corre e dá acesso a um closet. Nossa, fizeste milagre, hein? Sim, a gente tem que trabalhar nos mínimos detalhes, mas Trabalhamos ficou super com, bom. sim, trabalhamos com milagres. E a marcenaria é uma solução ótima nesses casos, Super né? boa, Porque não precisa parede, tu usa a a gente marcenaria faz uma como divisória ali, a porta abrindo, a gente faz uma divisória fininha, assim. Sim, não ocupa quase estrutura. nada, né, na Não, ficou estrutura. super bom. Ai, que legal. Deu para colocar TV na estrutura ali. Sim, Tudo. sim. Lá tá o closet. E o closet ficou com quantos metrinhos? 3 metros quadrados, 13 e pouquinho, assim. Olha, mas ficou deu, bom. assim, forrado todo com prateleiras e tal. Sim, Mas também sim. a gente, às vezes, eliminando a porta do armário, né? Que como o closet não precisa ter portas. Então, a gente já ganha um espacinho, né? Então, nos Tudo, detalhinhos né? a gente Os vai. detalhes tu ganha. Esse apartamento tem quantos metros quadrados? Tem 100 metros quadrados. Ah, é pequeno, não é grande. Não é Não é grande. pequeno, desculpa. Mas ele é um Um bom tamanho muito tamanho, bom, um bom é. tamanho, Um tamanho né? bom, é. E daí, assim, o grande finale, assim, que a gente... Porque essa etapa da área íntima cozinha, que maravilha. foi uma primeira parte. E a segunda parte da reforma, que daí foi num outro ano, foi a cozinha. Aí sim que a gente investiu mais, que a gente transformou uma cozinha de 7 metros quadrados em 11 metros quadrados. Uau! Desculpa, 13 metros quadrados. Inclui absorvendo aqueles espaços da lavanderia e do dormitório de serviço. Então, a gente fez um cozinhão e só deixou um espacinho também, uma divisória de MDF para aquela parede branca, uma divisória Não, de MDF. Pra atrás lavanderia. da pia tem janela pra Sim, fora. isso. Ah, isso é um sonho. Cozinhar olhando a rua. Trocamos o piso, botamos Verde. um porcelanato, trabalhamos com essas cores neutras também, que a cliente, eu adoro e a cliente também adorava, assim, a madeira clara, o branco, o cinza claro. E aí conseguimos um ambiente de copa e fizemos antes a gente tinha metade desse balcão e agora a gente conseguiu um balcão super
bom. Ficou muito bom. E eu quero te dizer que tu gosta, e a cliente também, de tons neutros, não sei o quê, mas aquela estampa maravilhosa, vocês também gostaram. Sim, é que... a gente gosta de tudo, depende da medida, onde, né, do momento. Eu uso essa estratégia, geralmente, trabalhar com o que é fixo em tom neutros, que é a marcenaria, que a gente não vai trocar, e uma estampa, uma cadeira, uma almofada com... Papel de parede, uma coisa que pode trocar. Com uma cor vibrante, com a característica do cliente, que daqui a pouco, se ele enjoou, se daqui a pouco tu troca o morador, sabe? Ou troca só um detalhe que outro e a base permanece o mesmo, né? Que é um investimento maior. Assim, com certeza. Que a gente faz. Muito obrigada, eu adorei teu projeto. Tu tá contratada para voltar aqui, porque estava muito legal. A gente vai se despedir e amanhã a gente volta com mais arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Vocês ficam agora com o Le Folk TV. É já já. Beijo!